birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky, you know how Miss Lanterna em uma derrota por 2-0 contra o Porto na fase de grupos da Champions League. it's drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Estou feliz por estar aqui, com uma formação da última vez com o Bayern. Me sinto confortável para este grande projeto. Se em julho de 2023 alguém perguntasse ao torcedor mais fervoroso do Bayer Leverkusen o que ele esperaria para a temporada que está Penalty. Nearby steps forward, saved by Diogo Costa. Right on the edge of this was inside to try and make it two. A derrota contra o Porto pela fase de grupos da Champions League é o menor dos problemas do clube alemão. Sob novo comando do técnico Xabi Alonso, a equipe ainda se encontra na penúltima posição da tabela da Bundesliga. E por mais que ainda seja cedo, questionamentos se a escolha de um técnico jovem para tamanha responsabilidade tem sido a escolha mais assertiva já começam a tomar conta na cabeça de alguns torcedores. Se em julho de 2023 alguém perguntasse ao torcedor mais fervoroso do Bayer Leverkusen o que ele esperaria para a temporada que estava por vir, provavelmente ele diria que estava esperando uma boa temporada, afinal o time melhorou muito de produção e saiu da zona de rebaixamento para a sexta colocação na liga na época anterior, mas certamente ele não diria que seu time era um candidato a título e nem cogitaria essa possibilidade da forma que foi, é claro. Não só pelo trauma da temporada 2001-2002. Solari pelo alto, Roberto Carlos vai na linha de fundo, um balão, Zidane, conquista europeia do gigante Real Madrid. A campanha do Leverkusen e aí o desespero do Kirsten, do Ballack, que nessa temporada ficou perto de tudo e não levou nada, né? Você disputou sua primeira final da Copa da Alemanha na temporada 2001-2002? Você se lembra disso? Ja. Gegen Schalke? Contra o Schalke? Não é uma lembrança feliz. Tivemos muitos altos naquela temporada e nas últimas semanas houve alguns baixos, incluindo, obviamente, aquela final de taça. Talvez perder o título da Liga ainda tivesse em nossas mentes. Obviamente, isso tem um efeito sobre você e no final das contas foi difícil pra gente aceitar aquela realidade. Und das ist verdient. O que você acha de Xabi Alonso como treinador, ainda mais com ele permanecendo para a próxima temporada? Isso é ótimo e mostra que ele tem um plano específico para si e para o seu futuro. Ele decidiu ficar apesar de ter vários times interessados e isso mostra gratidão. Você pode até achar que o que ele fez é algo normal, que ele apenas cumpriu o seu contrato, mas eu vejo como uma qualidade. Ele está feliz aqui, ele é grato pelo clube que deu a ele tudo o que ele tem e as bases que foram criadas. A temporada seguinte com certeza vai ser ainda mais difícil, mas eu acredito que o Leverkusen vai ser novamente uma das melhores equipes da próxima temporada. Mas também pela difícil situação em que qualquer time passa na Bundesliga, que é a missão de quebrar uma hegemonia imensa do Bayern de Munique. Pela 11ª vez seguida, o Bayern de Munique venceu o campeonato alemão de futebol. Da hegemonia do Bayern de Munique, porém não da conclusão, aliás um enredo de cinema. Mas o que é certo também é que tinha um cara que acreditava ser possível e que desde o início tomou medidas e agiu pensando estrategicamente na melhor forma de alcançar esse objetivo.
Sim, Xabi Alonso sabia que isso era possível, e hoje você vai entender como um técnico iniciante e sem nenhum grande trabalho no futebol construiu um time tão sólido que em uma única temporada o colocou entre os maiores times do século. Hoje você vai entender de vez o que foi esse Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Bem antes dessa temporada mágica, mais precisamente no ano de 2017, um grande jogador espanhol anunciava sua aposentadoria dos gramados, e como jogador teve uma carreira excepcional, sem nada mais a acrescentar. He's a gentleman, won everything in his career. And I'm really sad to see him go because what a football player he has been. E já no ano seguinte, em 2018, Xabi Alonso já começava seus primeiros passos na nova função, tendo assumido o Sub-13 do Real Madrid como uma forma de estágio para concluir seu curso da UEFA e se tornar de fato apto para assumir clubes. E quando chegamos em 2019, temos essa entrevista de Mourinho. When they play, nobody wants to be a coach. Quando eles jogam, ninguém quer ser treinador. Eu não tenho um deles que me dissesse durante a carreira: ó, eu quero ser ou eu vou ser. Então é sempre inesperado, porque ninguém te diz um dia eu quero ser. Não. Mas eu diria que Xabi Alonso, o pai dele é treinador, então ele cresceu semelhantemente a mim. Ele nasceu com o pai jogador, cresceu com o pai treinador, então ele se tornou muito melhor do que eu, um jogador de primeira classe. É a posição em campo que seu conhecimento de jogo é muito alto. Então eu acho que se colocarmos tudo isso junto, eu que Xabi Alonso tem grandes condições de se tornar um ótimo treinador. To be a very good coach. Quando perguntado sobre quem ele imagina que seria um ótimo técnico, de todos os jogadores que já treinou em sua carreira, Mourinho disse que Xabi Alonso era o que mais tinha potencial. E bom, você deve saber que Mourinho treinou vários jogadores do mais alto nível, incluindo alguns que já se tornaram técnicos também, mas que não deram tão certo até aqui, como Lampard, por exemplo. Então o Special One acertou na mosca, porque realmente toda a bagagem nas principais ligas europeias e ser treinado por ele, Guardiola, Ancelotti e entre outros grandes nomes, credenciariam o Xabi Alonso como um grande da profissão. Antes de chegar ao Bayer Leverkusen, ele também passou pelo time B da Real Sociedad, conseguindo um acesso à segunda divisão, mas agora nós já precisamos entrar no tópico, que é exatamente como é a forma de pensar futebol dele. E bom, se aprofundarmos bastante, vemos que esse cara pode proporcionar uma nova grande revolução no futebol. Não é segredo que Xabi Alonso se inspira em Guardiola para organizar seu time. Ele já disse isso em entrevistas e realmente tem alguns pontos parecidos, mas a verdade é que ele não tem um jogo posicional convencional e nem atua exatamente como o City. E não vamos ficar entrando em termos desnecessários aqui, é claro, mas precisamos entender os pilares que moldaram esse Leverkusen a ser o que foi, e um deles é a extrema rotatividade. É uma rotatividade não só de bola, mas de jogadores. É impressionante como os caras não fazem um passe por fazer, sempre buscam um objetivo a mais, é um passe para buscar espaço ou para triangular e voltar a atenção ali, para abrir espaço em outro lado, e essa é uma grande diferença. Xabi não monta apenas triângulos no campo para encontrar o terceiro jogador em posição livre, e nem mesmo monta os quadrados para ter sempre uma opção de passe e trabalhar com retenção de bola. Não, ele faz exclusivamente para confundir o adversário, e com isso abrir brechas no esquema defensivo. Enquanto estou falando isso, você percebe nos lances de fundo como a movimentação é intensa e confusa
confunde a marcação. Esse é um pilar basilar do esquema de Xabi, a movimentação excessiva, não para criar espaço com essa rotação logo de cara, mas sim para bagunçar o esquema adversário e fazer com que eles cedam os espaços. E isso é muito efetivo e torna seu jogo bem mais difícil de marcar. Afinal, não basta apenas entender a zona dos quadrados e marcar com mais foco nela, porque não existe essas zonas, é imprevisível. Todos os jogadores rodam, todos os jogadores vão rodar. Grimaldo e Frimpong não ficam presos às pontas e podem aparecer a qualquer momento por dentro. Wirtz roda o campo todo organizando as ações. O Xhaka se aproxima para criar numeração e mais possibilidades. O centroavante, apesar de não ser tão móvel para os lados quando joga Boniface, não é um cara de área o tempo todo, e principalmente quando joga Adli, essa rotatividade é ainda maior, e até mesmo os zagueiros podem surpreender chegando mais à frente. Então isso é um diferencial, é algo que se torna quase impossível de marcar com um treinamento específico, porque é improviso, é uma improvisação treinada. O Xabi Alonso trabalha essa movimentação nos treinamentos, ele trabalha com exercícios de aproximação, então você vai reparar que os jogadores ficam muito próximos uns aos outros, o que também ajuda a compactar a defesa de forma não intencional do adversário e com isso quebrar as linhas. Mas apesar disso, apesar de ser algo treinado, ele claramente dá liberdade para os jogadores se organizarem sozinhos nas criações de jogadas. E por isso às vezes você vê o Wirtz dando um drible a mais quando a melhor opção parecia o passe, e o Boniface também fazendo cortes secos para definir uma jogada, mesmo tendo um companheiro se apresentando para dar espaço. E isso é eficaz e ajuda na imprevisibilidade. Olhe essas imagens e veja quantos jogadores do Leverkusen estão em um pequeno pedaço do campo. Isso é algo bem difícil de marcar, de sair jogando caso consiga a posse, e também bem difícil de treinar para sair da situação. E com isso a gente entra em outro pilar, a efetividade defensiva. Guardiola revolucionou o conceito de se defender. Enquanto o padrão seria montar uma barreira lá atrás, ou até mesmo marcar com intensidade em determinados blocos, seu esquema fez algo que anteriormente parecia não fazer muito sentido, mas se tornou a maior arma defensiva do futebol atual: ter a bola. Os times comandados por ele se defendem tendo a bola, seja cozinhando o ímpeto do adversário com aquela posse de bola insuportável que ninguém consegue marcar, ou simplesmente, ao perder a posse, já se organizar para pressionar o detentor da bola com a maior intensidade possível, e a partir daí fazer a aproximação, para forçar o erro e já garantir a posse novamente, e assim prosseguir se defendendo com a troca de passes a fim de cansar os caras, enquanto também organiza e cadencia o jogo para encontrar espaços. É um domínio completo do jogo, mas isso também é diferente com esse Leverkusen. Eles não tiveram dados expressivos em nenhuma ação defensiva da Bundesliga. Pelo contrário, na maioria delas foram o time com as menores ações, como desarmes, cortes e interceptações, e isso se deve principalmente ao fator proximidade. Pelo fato do já citado pilar anterior, o da rotatividade, ser também sustentado pela aproximação excessiva dos jogadores, ao perderem a bola, o adversário fica em péssimas condições de sair jogando, já que estão com o esquema bagunçado pelas ações anteriores do Leverkusen, que é o time que normalmente tem a posse de bola. Então imagina que você vem com a posse, vem empurrando o adversário para trás e o tira de sua zona de conforto, fazendo com que suas linhas precisem ser desfeitas para contornar uma movimentação. Mesmo que você não consiga ser efetivo na jogada, erre um passe ou perca a posse, sua posição é favorável, porque quem gosta e sabe jogar com essa grande proximidade de jogadores, trabalhando em um espaço extremamente curto, é o Leverkusen e não o adversário. O adversário não treina isso, e por isso que raramente o time de Xabi precisa se defender no terço defensivo, em bloco baixo, o que não eleva suas estatísticas de cortes, mas é uma situação defensiva que é muito efetiva, já que eles foram a equipe que menos sofreram gols na liga e foi a melhor marca da história do clube, só 24 gols sofridos em 34 jogos disputados. E aí você percebe o porquê eu digo que esse cara pode fazer uma nova revolução no modo de se jogar futebol. É algo diferente do guardiolismo e tem potencial para melhorar e se tornar, quem sabe, mais efetivo em todos os quesitos. Porque, para fechar essa ideia, temos o pilar final, e que tem como porta-voz o próprio Xabi, e esse pilar é a mentalidade. Ohne Ball. Wir wollen nicht passiv zu spielen, wir wollen aktiv zu sein und wir wollen gute Mentalität für das. And for that, you need to mix. You know that football nowadays it's getting more sophisticated, but to understand what we want. My idea is the first to
that the team knows what we want, and the team recognizes how we want to play. I try to build my own personality. You need to be natural, you need to be authentic, and you need that connection to the players. But for sure, I have learned I have had great managers, and now I am starting this career with all that, but like taking the best from each one, but being my own. É engraçado um técnico que fez essa temporada brilhante dizer isso, porque pode parecer algo até inofensivo ou não tão importante assim, mas logo em sua chegada, Xabi Alonso disse que era muito importante trabalhar a mentalidade dos atletas a fim de construir uma mentalidade vencedora e blindada para enfrentar situações adversas. E bom, esse Leverkusen ficou conhecido justamente como o time que se recusa a perder. Foram várias e várias viradas no último minuto de jogo, mas eu destaco especialmente duas delas, porque foram em situações não necessárias, digamos assim. Após a partida que definiu o título, o 5-0 contra o Werder Bremen, eles foram enfrentar o West Ham pela volta das quartas da Europa League. E bom, eles perdiam o jogo e o Frimpong apareceu aos 89 para fazer o gol de empate. Deflected and in. Jeremy Frimpong. He'll claim the goal. It did take a deflection. Mas não é esse jogo que quero destacar, porque nessa ocasião ainda valia a vaga, e apesar deles classificarem mesmo perdendo de 1-0, porque tinham feito 2 na ida, era uma situação perigosa, então é normal que eles buscassem o resultado ali. Mas as duas partidas seguintes da Bundesliga, a mágica e a mística do time imbatível se intensificaram ainda mais. Foi um jogo bem truncado contra o Dortmund, o Leverkusen não conseguiu criar chances e tinha ali uma cara de 0-0 mesmo, até que nos 10 minutos finais o Dortmund conseguiu fazer um gol. Here is Brandt. Sabitzer for Füllkrug! What a finish! And for just the 6th time. E essa não era uma situação comum. O Leverkusen normalmente estava perdendo com uma margem de tempo maior para trabalhar, e com isso acalmar as ações sabendo que dava tempo de empatar ou virar. Mas nesse caso, o normal seria uma sensação de que ali acabou. Afinal, o jogo já estava bem fechado, não estava fácil de achar espaços e eles tomaram o gol muito tarde. Então o Dortmund ia montar o paredão e conseguiria o feito de vencê-los. Mas não foi o que aconteceu dos dois lados. O Dortmund ainda teve umas escapadas, só que aos 97 minutos, Stanisic aproveita uma bola na área para fazer o gol e garantir a invencibilidade. No jogo seguinte eles levaram 2-0 aos 11 do segundo tempo e você pensava de novo, cara, não tem por que eles brigarem com isso e se desgastarem, tendo uma Europa League pela frente. Agora sim a derrota vem. Mas bem, o Leverkusen empatou aos 96 minutos com o Andrich. Muitas coisas que podemos perceber nessa situação. Uma delas é como Xabi conseguiu dividir muito bem o protagonismo sem interferência de ego e sem preocupação com números individuais. Ao fim do campeonato, nenhum jogador do campeão esteve entre os 5 maiores artilheiros, e isso demonstra que o coletivo foi muito forte. Não teve um salvador da pátria em momento algum. Por vezes o Schick foi o cara que fez os gols nos últimos minutos, outras vezes foi o Frimpong, o Palacios e agora era Stanisic e Andrich. 2 caras que têm características mais defensivas, mas que aproveitavam as brechas já citadas que o estilo de jogo do time deixava nos adversários. E é impressionante porque, logo nas 2 rodadas seguintes ao título histórico, eles deram o máximo dentro da situação, não se abalaram, muito menos relaxaram e conseguiram sair sem a derrota. Seria normal ter um relaxamento ali, afinal, a festa do título foi imensa. Os torcedores ficaram enlouquecidos e os jogadores também, meio que o objetivo deles já tinha sido alcançado. E ali, pelo menos na Bundesliga, não precisavam mais se doar e continuar seguindo à risca tudo o que tinham feito até então. Mas eles continuaram. O título, a comemoração e a euforia não mudaram em nada, e isso se deve à mentalidade construída. E quando falamos dessa mentalidade, não é só vislumbrar a vitória, ou se acalmar e continuar jogando normalmente, mesmo nas situações adversas. Dentro desse pilar da mentalidade está a inteligência futebolística, algo que foi muito buscado por esse time também. E é claro que para isso foi essencial a chegada dos reforços que fizeram o time evoluir para essa temporada, mas os principais
principais foram Grimaldo e Xhaka. Desde que chegou ao Leverkusen, Xabi Alonso já melhorou o time e muito. Eles saíram de uma média de 51% de posse de bola e subiram para 58%. Isso já no início da primeira temporada, quando estavam brigando na parte de baixo da tabela. E claro que isso melhorou ainda mais na temporada de título. E para isso, com certeza, Grimaldo foi muito importante, porque o Frimpong já fazia um bom trabalho ofensivo pela direita, mas o Grimaldo foi o achado para que esse esquema funcionasse da forma surpreendente que funcionou. O que se pensa normalmente é que não tem como jogar o tempo todo com dois alas muito ofensivos, porque isso pode dar brechas para contra-ataques e deixar amplos corredores em ao menos uma das laterais. Mas por tudo que já foi citado, pelo estilo de jogo e proximidade extrema, o que aconteceu de fato foi que os alas também caíam para o meio, e por estarem bem próximos, mesmo quando a posse é perdida, a recuperação se torna mais fácil. Dificilmente o Leverkusen sofria contra-ataques, e você pode notar pelo mapa de calor dos dois alas que eles passavam mais tempo no campo de ataque do que na defesa. Eles quase não precisavam voltar para formar uma linha de 5 com os 3 zagueiros, e tudo isso foi muito bem arquitetado e encaixou muito bem com as características dos caras. E também é por isso que muitas vezes nós víamos o Grimaldo indo até a linha de fundo cruzar para o Frimpong fazer o gol do outro lado, exatamente como se fossem pontas. E bom, o Xhaka foi o Xabi Alonso dentro de campo. Existe algum jogador que se destaca na sua visão? Alguém com quem você gostaria de jogar? O Florian Wirtz é definitivamente um jogador extraordinário. Ele faz com que os seus companheiros sejam melhores ao lado dele, porque muitas coisas são muito fáceis para ele fazer em campo. Mas para mim, pessoalmente, eu acho que o Xhaka tem sido uma espécie de garantia do sucesso. Ele é sólido e, acima de tudo, deu essa mentalidade à equipe. Claro, há muitos jogadores bons no time, mas graças à sua passagem pela Inglaterra e ao seu caráter, ele é líder indiscutível. E eu acho que ele foi a peça-chave do quebra-cabeça para levar o time ao título. Temos sido muito abertos e diretos uns com os outros. Obviamente ele ainda não tem tanta experiência, o seu primeiro clube grande, mas acho que nos comunicamos muito bem. Conversamos sobre pequenas coisas que, apesar disso, são muito importantes para mim em campo e para ele fora. E acho que é ótimo quando o treinador está disposto a ouvir as opiniões dos jogadores. E como eu falei, nossa comunicação é muito aberta, muito direta, muito precisa. A conexão entre os dois parecia bem surreal, ambos já falaram sobre isso em entrevista. O Xhaka já disse que o Xabi sempre cobrou bastante, mas que também dava muito espaço para o elenco falar, não era nada impositivo, e o Xabi elogiava a postura do Xhaka, que quando o time parecia estar se perdendo e ameaçando fugir do roteiro, era o cara que pedia calma, organizava novamente as ações e colocava tudo nos trilhos. Você também está tirando sua licença de treinador. O quanto você acha que isso influencia a maneira como você joga? Bastante. Eu sou um jogador que gosto de ter a bola e, como treinador do futuro, gostaria que meus times quisessem jogar assim também. Obviamente que não se trata apenas de ter a bola, mas também saber o que fazer quando você não a tem. Tanto o meu técnico anterior, o Arteta, quanto o Xabi Alonso tinham essa mesma filosofia. Todos querem jogar futebol, são ótimos taticamente e acho que posso aprender um pouco com cada um. Mas, para ser honesto, não estou pensando nisso ainda. Estou tirando a licença de técnico porque eu gosto, mas ainda não sei o que o futuro reserva. Pois é, ele é um cara que estuda tendências táticas, já está no processo de formação para se tornar técnico, mesmo ainda estando a atuar como jogador, e sem dúvida isso faz muita diferença, dá um entendimento de jogo maior para ele e também ajuda a compreender o que Xabi Alonso quer passar para o time, e com isso ele conseguir ajudar dentro de campo dessa forma também. Todo esse futebol de proximidade excessiva, de extrema rotação de bola e jogadores, e de forçar erros de posicionamento para abrir espaços, tem como motor ou coração o suíço Granit Xhaka. E isso é bem representado pelos seus quase 56 passes por jogo no terço final de campo. Uma média completamente irreal, absurda e assustadora, tendo em vista que ele só perde nesse quesito para o Rodri, que tem como técnico o Guardiola. E claro, temos que pontuar que o estilo de jogo do Guardiola é de mais retenção de bola que o de Xabi Alonso, ou seja, o Xhaka ter números tão expressivos de passes bem próximos à área do adversário, atuando em um time que dá menos possibilidade dele fazer isso, é algo extremamente gigante, e é por isso que ele é o próprio Xabi Alonso dentro de campo, a peça mais importante para o funcionamento do jogo do Leverkusen, até mais que o Wirtz.
E isso não é só endossado pelo Ballack, mas pelos dados estatísticos. Mas claro que isso não implica dizer que ele jogou melhor que o Wirtz ou qualquer outro. A discussão aqui é sobre importância para o funcionamento do esquema, porque já falamos aqui, com esses 3 pilares estabelecidos, é bem difícil cravar uma individualidade crucial nesse time. É claro que o Wirtz é o expoente na mídia, porque é o cara que demonstra mais habilidade, foi eleito jogador do torneio, e sem ele o time sofreria bastante sim, é claro. Mas não acho que estaria acabado. Sem o Wirtz, sem Boniface, sem Frimpong, o Bayer Leverkusen continuaria extremamente forte, porque o coletivo se sobressai muito. Tanto que esses 2 últimos, quando ficavam de fora, eram muito bem supridos por Nathan Tella, Adli e por vezes até o Stanisic, como fez no jogo mais importante da temporada e que vamos mergulhar um pouco mais agora para entender melhor o que foi aquele massacre de 3-0 sobre o Bayern de Munique. Sem dúvida alguma, esse foi o jogo que deixou todo torcedor do Leverkusen com um frio na espinha, porque eles iam enfrentar o time que estava em segundo e eram apenas 2 pontos à frente, ou seja, uma derrota ali faria com que o time perdesse a liderança e todo o sentimento do Leverkusen, o time que havia sido vice em tudo na temporada 2001-2002, que ficaram em segundo na Bundesliga, na DFB Pokal e também na Champions League, voltaria à tona. Então tudo que eles não queriam era perder do Bayern e ficar nessa desconfortável segunda posição. E bom, Thomas Tuchel não vinha bem no Bayern de Munique. Era criticado e com razão, porque apesar de estar na segunda colocação, só 2 pontos atrás do surpreendente Leverkusen, e apesar de ter feito uma boa campanha na fase de grupos da Champions, suas atuações não vinham convencendo, e ele precisava demonstrar algo a mais. Não dá pra dizer que ele não tentou. Tuchel mudou o esquema tático para fazer uma formação espelhada e jogou com 3 zagueiros e 2 alas, coisa que não era frequente nessa temporada. Depois da partida, as críticas a Tuchel foram bem fortes, mas a verdade é que ele pensou certo, só executou errado. Ele percebeu que a melhor forma de se jogar contra esse Leverkusen é espelhando a formação dos caras e tentando conter essa rotatividade no meio que confunde a marcação. Mas as peças escolhidas por Tuchel não foram as melhores. O Sacha Boey pela esquerda, fora de posição é preciso dizer, fez sua pior partida na curta carreira até aqui. Foi uma atuação desastrosa mesmo, errando tudo lá na frente, passes básicos de 3 metros e errando o posicionamento atrás. O primeiro gol sai em cima dele. Olha o chute cruzado, tá dentro! Stanisic! Gol! E o Goretzka também não estava em seu melhor momento, e não conseguiu dar o ímpeto que talvez Tuchel esperava deixando o Kimmich no banco. E o que vimos foi um controle absoluto do Leverkusen que fez 3-0 sem sofrer sustos. Preferiu pro Tella, Grimaldo, cara do gol, bateu, tá dentro! É um gol pra sempre! Tá sem goleiro! Bateu, tá dentro! Sem ser ameaçado de forma mais forte. E é claro que teve uma mudança de atuação bem no início do jogo, ali antes mesmo de fazerem o gol, que foi uma baita sacada de Xabi. O Leverkusen gostava de ter a bola, fazer as aproximações e recuperar rápido quando a perdesse, mas em parte desse jogo isso mudou um pouco. Eles deixaram a bola com o Bayern de Munique, ao menos quando os passes vinham da zaga para a lateral, e certamente Tuchel não estava esperando isso, tanto que ele entrou com Eric Dier como titular, justamente por ter uma saída de mais qualidade. Certamente ele estava esperando uma pressão intensa vindo do Leverkusen, e essa foi uma partida que praticamente sacramentou o título dos caras. Não dá para dizer que não foi o jogo-chave da temporada, em que não só os torcedores, mas também o mundo do futebol percebeu que esse time estava pronto para conquistar um feito inédito.
mais um 3-0. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Na única derrota da temporada, a final contra a Atalanta, o Gasperini fez a mesma coisa que Tuchel quis fazer. Espelhou a formação, mas a diferença é que suas ações, principalmente defensivas, foram pensadas com uma precisão milimétrica, e deu pra ver que ele estudou muito bem o estilo de Xabi. Eles anularam completamente as ações do Leverkusen, e sem dúvida o que mais impressiona é o nigeriano Lookman, que fez um hat-trick nessa final de Europa League e ficou conhecido como o maior expoente daquela Atalanta. Presente ali pro Lookman. O Lookman puxou pra perna esquerda. A invencibilidade de toda uma temporada caiu na decisão da Liga Europa, diante de uma forte Atalanta, que pela primeira vez escreveu o nome no campeonato continental. Levanta a taça, porque é mas que não teve só a Demola Lookman como vilão, foi uma gangue toda. Gasperini conseguiu implantar uma marcação individual ferrenha para cima dos meias do Leverkusen, mas o engraçado era que nem sempre o mesmo jogador estava marcando o seu alvo inicial. O zagueiro central Rien, por vezes marcava a sua zona de conforto, que seria o meio, mas vez ou outra você o via caindo para a esquerda, apertando o Wirtz e não o deixando virar e pensar o jogo. O mesmo acontecia com Djimicic e também com os meias da Atalanta. Enfim, foi um domínio completo do time italiano e vai ser bem difícil o mundo do futebol presenciar tão cedo outro encaixe tão perfeito como foi aquele. O Xhaka, por exemplo, já citado aqui como muito importante na construção e funcionamento do time, teve uma média de 94% de passes certos durante a temporada, e nesta partida contra a Atalanta, ele acabou com 76% de acerto, quase 20 pontos percentuais a menos. O Leverkusen simplesmente não conseguiu sequer entender o que estava acontecendo, não teve a menor chance de reação. E de fato, eu acho que aquele jogo acendeu um alerta no Xabi Alonso, porque o que ele tinha planejado, mantendo suas características, mas com um foco maior na primeira saída de construção das jogadas, não funcionou e foi completamente anulado pela Atalanta. Então gera sim uma curiosidade para ver esse Leverkusen contra o Manchester City, por exemplo, para ver como vai ser o choque entre os dois estilos de jogo, porque como já falei, não dá para dizer que o Xabi Alonso é um Guardiola da Shopee, como já fizeram com Arteta e Xavi, e não que eles sejam de fato isso também, claro que não, mas uma galera colocou esse termo, só que pro Xabi Alonso, apesar de ter claras referências no seu estilo de jogo, e ele literalmente dizer que o Guardiola ajudou a moldar seu estilo, o que se vê em campo é algo diferente, e por isso é difícil achar alguém comparando muito, e por isso eu digo que esse cara tem muito potencial para formar um novo meta no futebol. Esse estilo de jogo pode muito bem vir como uma arma muito forte, não só para quebrar a hegemonia de Pep, mas também para substituir com uma nova, melhor forma de se atuar, e para muitas pessoas, uma forma mais bonita. O Bayer Leverkusen termina a temporada conquistando a Bundesliga pela primeira vez, tendo a melhor média de gols e a melhor média de pontos em sua história. Eles quebraram o recorde de mais vitórias fora de casa, fizeram a temporada em que sofreram menos gols da história. O Leverkusen também foi o primeiro time a conquistar a Bundesliga de forma invicta e se tornou o time com a maior série invicta da Europa, contando todos os jogos oficiais. Foram 51 partidas sem perder, então cara, dá pra dizer sim que eles brigam entre os grandes times do século e que ainda podem fazer muito mais nessa temporada, e certamente vê-los na Champions vai ser algo grandioso. E esse foi o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso até aqui, um time que divide protagonismo, divide áreas de ataque no campo, tem um estilo de jogo próprio e nem o mais apaixonado torcedor imaginaria que seria capaz de entrar para a história em um período tão curto assim. E quanto ao jovem técnico,
após se aposentar do futebol, ele foi breve nas palavras, deixando os fãs com apenas um adeus futebol. Mas o que ninguém sabia, e acredito que o espanhol esteja incluso nisso, é que em um curto espaço de tempo ele estaria dando olá novamente ao esporte que ama, e mostrando que não seria possível esse adeus. O dever do campo o chamava novamente, e o futebol não aceitou a despedida de Xabi Alonso, e o encontrou novamente para talvez cultivarem uma relação ainda mais incrível do que fora nos tempos de jogador. Independente do que aconteça nas próximas temporadas, a história já está escrita, e o time que recebeu a brincadeira de ter um pacto para não ser derrotado, nos mostrou que mais uma vez é possível sim ter muitas surpresas no futebol. Não importa que o jogo pareça engessado, não importa que uma hegemonia permaneça por anos sem que seja ameaçada de forma real. O esporte do imprevisível sempre nos reserva grandes surpresas, e o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, sendo pacto, sendo sorte, sendo uma nova revolução, ou seja lá o que for, nos reservou a mais bela e impressionante surpresa da década. I'm gonna give all I have, and it's my motivation, my proximity, and my hunger for them to feel it as well. That we can improve, that we can play good football, and how to do it. That's all. That's the work that we have to do. But this fresh start and this fresh energy that I come with, that's what I want to bring and to transmit to the team. Then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. On the byway. I did it.